os evangelhos do Senhor Jesus, segundo os relatos de João. João, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. João, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. Se você tiver uma Bíblia, quiser nos acompanhar, será muito bem. Ao término da leitura, feito a leitura, gostaria que se você pudesse continuar com a sua Bíblia aberta para conferir na sua Bíblia, será muito bom. João 10, 11 em diante, diz assim o Senhor para nós, pelo Espírito Santo de Deus, através da luz das Escrituras. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário é o que não é pastor, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e estas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la, e poder para torná-la, tomar e torná-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Amém. Irmãos queridos, neste momento eu quero pedir ao Senhor que pelo seu Espírito Santo nos dê a interpretação desse texto. A minha oração é para que o Espírito Santo venha falar poderosamente com a igreja esta noite, pois aqui dentro desta mensagem está a minha necessidade e a sua, que é ouvir o Evangelho. Paulo vai dizer que a fé vem ao ouvir e a ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que esta noite não será diferente. Nesta ocasião, gostaria de tratar com a igreja sobre o seguinte tema: conhecidos e cuidados pelo bom pastor. Irmãos queridos, João, do capítulo 10, do versículo 1 ao 21, para compreender completamente este texto, o contexto desta história, Jesus aqui, irmãos, ele começa no versículo 1 dizendo: na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e é salteador. Então nós vemos que do versículo 1 ao versículo 21, Jesus está contrastando aqui, queridos, com os fariseus, que eram falsos pastores. É disso que Jesus está dizendo. O objetivo desta mensagem é evangelística, mostrar, irmãos, aos visitantes, aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, a cristãos e não cristãos. Visitantes aqui é aqueles que estão aqui ouvindo o Evangelho, aqueles que estão aqui ouvindo a ministração do Evangelho, da palavra de Deus genuína, entender e compreender quem é Jesus, quem é o verdadeiro pastor que se preocupa com as ovelhas. Não só aqueles que não conhecem, mas aqueles que também conhecem o Senhor. Quando ouvem o Evangelho pregado genuinamente, de acordo com a palavra de Deus vai perceber aqui o cuidado que Jesus tem, irmãos, para convidar nós a estarmos do rebanho ou fazer parte deste rebanho. E esta palavra, irmãos, que nós acabamos de ler,
nós vemos Jesus usando aqui a frase ou uma qualidade de um trabalho, de um pastor, quem ele é uma metáfora de um pastor que naquela região era muito conhecido, irmãos. E no mundo bíblico nós vemos também sempre esta fala pastor, sempre dita, e irmãos, e não diferente, trazendo para estes dias de hoje. Eu sei que hoje já não tem mais, principalmente na nossa região, aqui nesse país onde nós vivemos, eu creio que não existe mais pastores que trabalham, cuidam de ovelhas, não como antigamente, mas no mundo bíblico era o que mais tinha. Talvez a função, o trabalho, ou irmãos, a qualificativa de alguém no trabalho que mais tinha, principalmente na Palestina. Na Palestina do primeiro século, irmão, pastorear ovelhas era uma profissão comum, como você vê hoje, por exemplo, alguém que trabalha de motorista, de caminhão, de carro, aplicativo, as pessoas que usam uma motocicleta, irmãos, alguém que trabalha hoje com uma profissão que talvez você conheça e que em todo lugar tem aquela profissão. Então, na antiga Palestina, no primeiro século, pastorear ovelhas era uma profissão muito comum. Todos, então, conheciam a rotina de um pastor. O pastor que sai com o rebanho de madrugada, que busca pastos verdes e águas tranquilas, que protege as suas ovelhas dos predadores, que carrega, queridos irmãos, as fracas nos braços e que conhece cada um pelo seu nome. Então, na Palestina antiga, na época bíblica, da Bíblia, era muito bem, irmãos, visto esta função. E quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, seus ouvintes então entenderam imediatamente do que Jesus se referia, do que ele estava se referindo. Ele estava usando uma imagem que permeava a cultura deles, mais próxima, que todos conheciam e em toda a história de Israel, para ter-se uma ideia de que Jesus estava falando, do que ele estava permeando ali, o que ele estava buscando para exemplificar quem ele era. Louvado seja Deus. Não diferente somente de Jesus, mas Davi escreveu. Davi escreveu no Salmos 23, versículo 1, exatamente as seguintes palavras: o Senhor é o meu pastor e de nada mais terei falta. Deus prometeu através de Ezequiel, em Ezequiel 34:15, Deus prometeu através de Ezequiel, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Louvado seja Deus. Agora Jesus se apresenta como o cumprimento dessas promessas. Jesus agora está diante dos fariseus, diante das pessoas que ali estavam, ouvindo o evangelho, ouvindo o anúncio do arrependimento de pecados, salvação através de Jesus Cristo. Jesus está ali agora diante daqueles homens que estavam ali, religiosos, fariseus, irmãos publicanos, pecadores, escribas, dizendo, eu sou o bom pastor. Mas Jesus não é apenas um pastor entre outros. Jesus não é apenas um pastor entre os demais que estão ali, irmãos queridos, na região da Palestina antiga. Jesus não é um bom pastor dizendo assim, olha, eu cuido de ovelhas terrenas, eu cuido de animais. Não, ele é o bom pastor, o pastor modelo. Ele é o pastor que se destaca de todos os outros, e a prova disso, ele mesmo vai dizer, ele vai provar, irmãos, em palavras não, mas em ação, em atitude. Jesus disse assim, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu amo as minhas ovelhas, eu as conheço, eu sei quem elas é. Eu amo tanto as minhas ovelhas, eu sou o pastor delas, que eu dou a minha vida por elas. E nesta passagem, Jesus está revelando grandes verdades aqui, verdades preciosas sobre seu relacionamento com aqueles que lhe pertencem. Jesus abre o coração, ele abre o seu coração e vai declarar o seu amor por aqueles que ele ama, o amado. Jesus vai abrir o coração, ele conhece suas ovelhas, ele cuida delas, ele as une em um só rebanho. Louvado seja Deus. É um pastor que se preocupa. É um pastor que olha e vê aquela que está longe, ele vai arrebanhar, ele vai trazer de volta. A primeira verdade que Jesus diz nesse texto é que o pastor aqui conhece. O pastor que conhece, versículo de número 14 diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido.
Ele está dizendo que ele não é um pastor terreno, não é um pastor qualquer, não é só mais um pastor. Está dizendo que é um pastor que conhece suas ovelhas. É um pastor que consegue enxergar o que está dentro dela, no seu coração, em seus pensamentos. A primeira marca de um bom pastor aqui que Jesus está dizendo é o conhecimento íntimo. É aquele que consegue olhar para dentro do coração, é aquele que consegue olhar para dentro do seu pensamento. Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas, eu sei o ativo e o passivo. A ideia de ativo é alguém que está de pé. A ideia da palavra ativo é alguém que está trabalhando, alguém que tem forças para sair pela manhã, tem forças para continuar caminhando, tem forças para enfrentar um problema diverso, tem forças ainda para continuar batalhando, tem forças para continuar lutando. A ideia do passivo é alguém que está cansado, deitado, não aguenta mais, entrincheirado, desanimado. Jesus está dizendo: eu conheço aquele que está deitado, também conheço aqueles que estão de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu as conheço todas. Eu sei aquele que está disposto para fazer algo, e também sei aquele que não mais está disposto porque estão cansados. Hoje pela manhã nós ouvimos um texto de Hebreus. Nós olhamos para o texto 12 de Hebreus 12, capítulo 12, versículo 12, diz assim: levantai as mãos cansada e os joelhos que já estão desconjurados. Está dizendo o autor aos Hebreus: vocês estão cansados das perseguições, das lutas, mas Deus quer vê-los com as mãos levantadas. E sinal de abaixar as mãos era cansaço. Sinal de joelhos desconjurados é porque o peso do corpo está pesado demais, fica na mesma posição, e aquela pessoa cansava. Não diferente, aqui Jesus está dizendo que ele vê isso, ele olha nós desse jeito, ele olha você desta maneira, ele olha para mim desse jeito. Quantos levantes, quantos que estão aqui esta noite que já enfrentaram problemas e estão enfrentando, atravessando momentos de dores, de luta, de provas, de tribulações, de grandes levantes, olhando para sua casa, talvez um filho envolvido com ilícitos, um casamento que não vai bem, talvez olhando, você até orava, buscava, louvava o Senhor, mas hoje já não tem mais força. É necessário ser anunciado isso, mas não aproveitando-se da sua dor, mas anunciando que Jesus conhece o seu coração. Ele sabe o que tem dentro do seu coração, dentro da sua alma, e não é indiferente da sua dor. Olhamos para Jesus, ele vai até o sepulcro de Lázaro, 4 dias cheirava mal. Ele olha para Marta, que está correndo atrás de afazeres, tentando consolar pessoas. Ele olha para Maria. Maria, quando Marta chega, fala assim: olha, Marta chega e fala: Maria, Jesus chegou, ele está na aldeia, ele está no portão, ele te chama. Maria abriu mão de tudo e correu para os pés de Jesus. A Bíblia diz que ela clama, que ela ora, que ela pede, olhando para Marta, dizendo: olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para a multidão que clama, que chora, que implora, que olha a situação de Lázaro, agora está morto, vendo o salário do pecado, a morte. A Bíblia diz que Jesus chorou também. Por que Jesus chorou? Primeiro, a Bíblia diz de ver o pecado dos homens, o resultado do nosso pecado como salário, morte. A incredulidade no coração do ser humano, do homem que ele mesmo criou, daquilo que ele fez para ter uma vida eterna, mas o homem sucumbiu. Louvado seja Deus. Hoje nós perguntamos: por que o mundo é mau? Porque nós tiramos o mundo das mãos de Deus e achamos que o nosso livre-arbítrio tinha poder para operar. Quebramos a barreira. Louvado seja Deus, que Deus nos colocou e não nos impedindo, mas dizendo: se fizeres a minha vontade, farei a vontade, e então obedeceres a minha palavra, serei fiel a vocês. Nós quebramos isso. Louvado seja Deus. Quando o homem no Éden tomou conta de si mesmo e não respeitou o limite que Deus pôs a ele. Louvado seja Deus. Nós tiramos, irmãos, das mãos do Senhor. Nós achávamos que podíamos governar e o homem se cansou. Louvado seja Deus. Ele já não é mais, louvado seja o nome santo do Senhor, livre. Por que não é livre? Porque fizemos do nosso livre-arbítrio, irmãos, aquilo que não deveríamos ter feito. Pecamos e todos pecaram. Hoje o homem é limitado, ele é fracassado, ele erra, ele perde, ele se cansa, ele se fadiga. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E o que Deus fez? Nos enviou o seu Filho para nos pastorear, para cuidar de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor.
porque nós cansamos, porque nós sentimos o peso, porque pecamos, porque erramos. Mas graças a Deus que temos um sumo pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. A primeira marca do nosso sumo pastor é o conhecimento íntimo. Jesus conhece o meu deitar, Jesus conhece o meu levantar, Jesus conhece o seu deitar, Jesus conhece o seu levantar, Ele já sondou o seu coração, já prescrutou os seus pensamentos, Ele sabe o nosso limite. Louvado seja o nome santo do Senhor, e esta noite está falando conosco, bendito seja Deus. O homem tinha liberdade, não estava trancafiado no Éden, mas Deus disse a ele: olha, não comei desta árvore, ficai-vos aqui, não tomai propriedade deste fruto. E mais, o homem quis ser igual a Deus, o homem cedeu para a tentação, ouviu a voz da serpente e caiu. Fez do seu livre-arbítrio uma prisão, ele cai, ele nega o nome do Senhor, louvado seja Deus. Ele achou que poderia dominar o mundo, e irmãos, literalmente ele cai, e através de Adão, todo o pecado alastrou-se em nós, mas o segundo Adão nasceu para nos pastorear, para nos ensinar através do teu Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor, que esta noite opera em nós, que trabalha em nós, que nos guia na vereda da justiça, por amor ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Não estamos sós, querido, bendito seja o nome do Senhor. Quantos que aqui estão esta noite, que tem esse sumo pastor no seu coração? Quantos que aqui esta noite têm, irmãos, louvado seja Deus, intimidade com Jesus, bendito seja o Senhor? Quantos que aqui estão esta noite, que entregaram sua vida a Cristo? Se você não fez isso, é hora de você fazer isso. Há um momento de reconciliação, isso chama graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se a sua vida está, louvado seja Deus, sem sentido, é hora de você clamar por este pastor, porque ele te conhece, ele sonda o seu coração, ele prescuta o seu pensamento, ele sabe o seu deitar e o seu levantar, ele sabe o que você fala, o que você pensa, o que você deseja, os teus sonhos, os teus prazeres, e ele está dizendo esta noite que quer transformar você, quer mudar a tua história. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quer ter um relacionamento íntimo com você. Que relacionamento é esse? De pai para filho. Louvado seja Deus. Converse com ele, ele é o teu pai, teu Salvador. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, é necessário ter um conhecimento pessoal, não genérico. Tem gente que acha que Jesus é o pastor, glória a Deus por isso, Ele é o meu pastor e nada mais terei falta, Jesus é o meu pastor, está tudo certo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é um conhecimento genérico. Quando nós lemos, por exemplo, na língua grega, a palavra mais usada para conhecer, irmãos, a palavra mais usada para o verbo conhecer indica muito mais que uma informação. Essa palavra indica relacionamento pessoal, intimidade, experiência direta. Essa palavra ginosclou ou ginascal significa conhecer. A palavra para nós aqui, a palavra portuguesa que nós falamos conhecer, é alguém que sabe quem é. Sabe quem é? Você conhece? Conheço. Às vezes nunca ouviu falar, às vezes nunca tocou nas mãos. É assim ou não é? A gente fala: você conhece o irmão de tal lugar? Conheço. Mas nunca saudou. É assim ou não é? Nunca levou na sua casa, nunca sentou na mesa, nem na igreja para comer juntos, nunca saudou ele com a paz do Senhor. Mas por que a gente conhece? Porque a gente viu. Mas no original, o texto grego original, irmãos, para nós, por que o irmão André sempre fala grego? Porque foi escrito o Novo Testamento em grego e traduzido para nós. E quando escreveram esta palavra conhecer, ela significa, irmãos, ter informação profunda, relacionamento pessoal, intimidade, experiência, vivência direta com a pessoa. É diferente da nossa linguagem, conhecer. Na palavra original do grego, conhecer é ter, irmãos, relacionamento direto, é saber da vida, é relacionar
intimamente, indica relacionamento pessoal. É muito mais esta palavra no original do que nós sabemos hoje. Então, quando nós olhamos aqui, Jesus não conhece suas ovelhas com um senso de que conhece a população, não, por números, não. Hoje você olha um censo, por exemplo, hoje tem tantos milhões de pessoas que moram em São Paulo, hoje nós somos em tantos milhões de cristãos, não, às vezes nós nem conhecemos, mas contamos como números. Olha, quanto você conhece? Olha, eu conheço 30 pessoas daquela igreja que congrega 200. Será que conhecemos? A resposta é um sonoro não. Jesus não está dizendo isso, que dentro desses milhares de cristãos ele te conhece. Não. Ele está dizendo que dentro desses milhares de cristãos ele conhece o seu coração. Louvado seja Deus. Que maravilha, irmãos! Ele está dizendo desses milhares que existem por aí, que professam a fé em Cristo, ele conhece a sua coração, a sua mente. Ele sonda você, ele prescruta você, ele anda com você. Louvado seja Deus! Ele sabe das tuas palavras, conhece o meu e o seu limite. Você que mora aí no Paraná, em Santa Catarina, em Brasília, no Rio de Janeiro, a mim aqui em São Paulo, ele conhece você a milhares de quilômetros longe dele, e conhece eu também que estou longe de você. Ele é um Deus onisciente, que conhece os pensamentos e sonda o coração. Será que sabemos o que é isso, amada igreja? Louvado seja Deus, ele é onipresente, ele está aí com você a milhares de quilômetros daqui em São Paulo, e está neste momento aqui comigo. Ele é onipresente, ele é onipotente, significa que não há nada que ele não possa fazer, apesar da distância, apesar de não estarmos juntos. Ele pode agir aonde você está, ele pode agir aonde eu estou agora. Ele está agindo, ele quer fazer, ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Esse é o Deus que você serve, esse é o Jesus que morreu por mim, esse é o Jesus que morreu por você. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso sumo pastor, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Por que isso, irmão? Porque ele conhece como um pai, conhece seus filhos individualmente, pessoalmente, profundamente. Louvado seja Deus. É como um pai que tem 1, 2, 3, 4, 10, 15 filhos, 20 filhos. Se você chegar para um pai e dizer assim: ó, e o José? Ó, o José é assim, 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 assim. E o Antônio? O Antônio já é um pouco mais assim, assim, assim. E o Luiz? O Luiz ele é um pouco assim, assim. E a Maria? A Maria é uma menina. A Maria ela é assim, ela gosta desse jeito. Não é assim o pai ou a mãe, não é assim. Jesus está dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que ele me conhece do jeito que eu sou, dos meus costumes, da minha fala, do meu pensamento, dos meus limites, e atravessa as fronteiras para ir até você. E se perguntar: Jesus, como eu sou, como o Senhor me conhece? Eu conheço você assim. Eu estou com você quando você se deita, eu estou com você quando você dorme, eu estou com você quando você se levanta, eu atravesso o dia junto com você quando você anda, eu vou ao trabalho onde você vai, eu entro no carro do aplicativo quando você entra, eu estou no trem onde você está, eu estou no seu pensamento, eu estou dentro do teu coração. Quando surge um pecado, eu sei que você pecou. Quando você se arrepende, eu conheço o teu arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você chora, eu choro contigo. Quando você clama, eu clamo contigo, eu intercedo por você. Quando você se arrepende, eu intercedo a Deus Pai poderoso por você. Quando você chora, eu vou ao Pai e intercedo com gemidos inexprimíveis por você. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Pai, louvado seja o nome do Senhor, que nos conhece, escruta-nos. Louvado seja Deus. No versículo, irmãos, ele disse no versículo de número 3, louvado seja Deus, oh, aleluia, ele chama as suas ovelhas pelo seu nome. Louvado seja Deus. Versículo 3: a este o porteiro abre as ovelhas, ou a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás a porta. Louvado seja Deus. Não é um conhecimento de massa, quantidade,
saber que existe milhares que o servem. Não, mas é chamar um a um. Louvado seja Deus pelo nome, irmãos, pelo nome, bendito seja Deus. Talvez você está em alguma região hoje do mundo ouvindo esta mensagem dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de mim, eu estou aqui solitária, talvez longe de amigos, de parentes, esquecido pelo pai, esquecido pela mãe. O salmista Davi disse essas palavras: quando o Senhor, oh aleluia, quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não está sozinha, eu não estou sozinho, não estamos sozinhos. O Senhor nos conhece por dentro e por fora, sabe o seu nome, e Ele nos convida: vem, achegai-vos a mim, deixa eu enxugar tua lágrima, deixa eu abraçar o teu coração. Louvado seja Deus. Assim o Senhor nos diz esta noite: bendito seja Deus. Nós, queridos irmãos, nós temos este limite, nós somos limitados, e o nosso coração se entristece, o nosso coração, irmãos, ele fica triste, mas quando sabemos que o Senhor nos conhece individualmente, então o nosso coração se alegra. Você não é um número para Jesus, não é. Talvez você tenha se sentido assim, somente um número. Não. Nós não somos um número para Jesus. Não é mais um na multidão. Também não. Não é mais um dentro de uma instituição. Também não. Ele sabe o seu nome, conhece sua história, conhece suas lutas, vê suas lágrimas. Ele ouve as suas orações mais silenciosas. Louvado seja Deus. Quem aqui, irmãos queridos, que nas madrugadas... Esta noite eu confesso que fiz muito isso, deitado na minha cama, pedindo, sem sono, irmão, já de madrugada, dormi muito pouco esta noite, muitas preocupações. Eu acho que eu dormi umas 2h30 esta noite só. E na madrugada, irmãos, eu comecei a orar muito em cima da minha cama, pedindo para o Senhor: Senhor, abraça minha alma, me faz dormir, me faz descansar, Senhor, encha-me da tua presença. Irmãos, e se você está fazendo a mesma coisa, se você está vivendo isso, só oração silenciosa, onde você e Deus se conversam, se comunicam. Talvez você tenha pensado: talvez eu sou alguém fora de mim, estou aqui sozinho enquanto todo mundo está dormindo, estou aqui clamando ao Senhor. Não, Ele está ouvindo sua oração, Ele está ouvindo, Ele diz que Ele está se apressando a nos socorrer. Louvado seja Deus. Irmãos, a misericórdia de Deus jamais faltará, ela chega no momento certo. Louvado seja Deus. Enquanto nós oramos, Deus responde, bendito seja Deus. Ele tem visto o seu choro, Ele tem visto tuas lágrimas. Ele é um Deus que nos conhece, e o conhecimento do Senhor, louvado seja Deus, é um conhecimento mútuo. Observamos que o conhecimento aqui é recíproco. Conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Está dizendo que esse conhecimento é mútuo, ou seja, é recíproco. As ovelhas também conhecem o pastor. Por quê? Porque reconhecem sua voz, confiam nele e seguem-no. Então hoje você está ouvindo isso esta noite. Talvez você tenha chorado pelos cantos, sua casa vazia, indo para o trabalho. Talvez você tenha chorado nas madrugadas, buscado o Senhor: Senhor, conforta o meu coração, consola a minha alma, preciso de Ti. Talvez ninguém tenha olhado para você, o seu sofrimento, suas lutas, e você tenha se sentido sozinha, sozinho. O Senhor está dizendo: olha só como Ele sabe o que você fez esta madrugada, olha só como Ele sabe como você tem orado. Ele está te respondendo sua oração. Você nunca esteve sozinha, nunca esteve... Por que Ele está respondendo? Porque você conhece a voz de Jesus e Ele conhece a sua voz. Louvado seja Deus. Nós conhecemos em quem temos crido, e isso, irmãos, distingue as verdadeiras ovelhas. Por quê? Porque conhece a voz do seu pastor. Não basta estar no rebanho geograficamente, não basta ter um título de crente somente, não basta pregar uma palavra somente, não basta ter um instrumento nas mãos somente. Aqui está a resposta da sua oração. Por que, Senhor? Porque eu tenho sofrido. Por que, Senhor, eu tenho atravessado esses momentos de luta? Por que, Senhor, eu tenho atravessado estas noites sem sono? A resposta está aqui.
para que nós ainda mais nos aproximamos do Senhor. Louvado seja Deus, para que Ele possa transformar o meu ser e o seu ser, para que Ele possa continuar redimindo você a cada dia mais e mais, para que este relacionamento com Cristo venha acontecer ainda mais, para que tenhamos uma vida piedosa ainda mais, para que o Senhor venha nos enxugar as lágrimas, para que Ele possa tocar no seu coração, as provas, as dificuldades e a agenda de Deus para nós orarmos, para nos relacionarmos com o Senhor, para dedicar a nossa vida ao pastor, que é o sumo pastor, o sumo sacerdote, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Então, queridos, Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, assim como o Pai e o Filho também as conhecem. Jesus elevou ainda mais esse conhecimento. Ele diz: assim como o Pai e o Filho, assim como o Pai me conhece a mim, também conheço o Pai. Que comparação extraordinária, maravilhosa, perfeita, santa, poderosa, irmãos, e sugestiva para nós. Sugestiva de que maneira? Para confiarmos ainda mais em Jesus. Você não está confiando em um Deus morto, você não está confiando em alguém que te contaram, nós estamos confiando em alguém que nos leva a Deus, porque Ele é o único caminho. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos confiando, assim como Ele disse em João 14, vocês creem em Deus, creem também em mim. Porque quando confiamos em Jesus, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Louvado seja Deus. Que comparação gloriosa, que comparação extraordinária. O conhecimento entre Jesus e suas ovelhas, comparado ao conhecimento entre o Pai e Filho, intimidade perfeita, comunhão completa, amor profundo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, bendito seja Deus. Assim como nós nos relacionamos com Jesus, Jesus está dizendo: eu também me relaciono com o Pai. Eu falo de vocês ao meu Pai, eu intercedo por vocês a meu Pai, eu dialogo com meu Pai por vocês, eu sou o único caminho de acesso de vocês com meu Pai. Louvado seja Deus. Relacionamento, família, comunhão, amor profundo. Louvado seja Deus. Servimos um Deus justo, um Deus perfeito, um Deus poderoso, que tem relacionamento com o Criador. Louvado seja Deus, a fonte da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E isso é o que Jesus oferece aos que são seus. Não uma religião distante, não um compilado de doutrina, não um Deus inacessível, mas conhecimento íntimo. Jesus está literalmente dizendo que você que está aí do outro lado não precisa de mim para ter acesso a Deus. Você não precisa de um pregador para ouvir sobre sua vida. Não é essa a ideia aqui. Você precisa de Jesus. Mas por que o irmão está aqui anunciando que você tem acesso a Deus através do Filho? Louvado seja Deus. Profetizando a volta de Jesus. Louvado seja Deus. É por isso que eu estou aqui, dizendo que você pode ir ao Pai, não precisa de mim. O véu do templo se rasgou, você tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Você não precisa de mim para saber da sua vida. Louvado seja Deus. Você precisa de Jesus para ter acesso à verdadeira vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para ter paz na sua vida, para ter reconciliação com Deus, para ter comunhão com o Pai. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Às vezes nós queremos ter acesso pelas vias que nós achamos melhores, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, o acesso é fácil, é simples, é só abrir o coração. Quando recebemos da graça o convite, vem, é graça. Abrimos o coração, o Espírito Santo nos prepara os ouvidos, os olhos para enxergar a luz. Louvado seja Deus, que é a sua palavra, e os ouvidos para recebermos fé a partir de ouvirmos a palavra. Louvado seja Deus, oh aleluia. Aqui Jesus está dizendo no conhecimento íntimo, modelado na própria comunhão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja Deus. O pastor que deu a vida, que dá vida. Eu dou
a vida pelas minhas ovelhas. A segunda marca de um bom pastor é o sacrifício supremo, sacrifício vicário. Jesus não apenas conhece suas ovelhas, mas ele morre por elas. Ele entrega a sua vida por elas. Um sacrifício voluntário. Jesus fez um contraste entre ele e o mercenário, aqui no versículo 12 e 13. O mercenário trabalha por salário, recompensa, mas quando vê o lobo chegando, ele foge, abandona as ovelhas, não se importa realmente com elas. O fariseu era assim. Os fariseus deveriam ser pastores de Israel, cuidar do rebanho, mas exploravam o povo em vez de cuidar deles. Abandonava, virava as costas, buscavam seus próprios interesses. Quando as ovelhas precisavam de proteção, não estavam lá. Jesus estava usando justamente os fariseus para pregar isso. Mas Jesus é diferente. Ele não foge do perigo, ele enfrenta o lobo e mais, ele entrega a própria vida para salvar. Ou seja, quando Jesus fez isso, em seu sacrifício voluntário, observamos aqui que Jesus não disse, perco minha vida. Ele não disse isso, eu vou perder a minha vida, eu perco até a minha vida por vocês. Não, ele disse, também não disse, eles tiram a minha vida. Ele também não disse isso, ele disse, dou minha vida. E esta palavra, esta frase, doar, o verbo doar é voluntário. É alguém que tem, mas abre mão, de graça. Tem, ele doa, ele não cobra nada por isso. Não é salvação por obras. Está dizendo, eu doei a vocês, vocês têm acesso, é só reconhecer aquilo que eu fiz. Ele não está dizendo assim, alguém tirou de mim, olha, não, eu sofri porque alguém veio, eu perdi minha vida por você. Não, diz, eu doei, eu dou, eu dei a minha vida, eu doei, era minha, eu abri mão. Eu presenteei vocês, louvado seja Deus. E é uma ação voluntária, é uma escolha deliberada. Deliberar aqui não precisou ninguém mandar, ele abriu mão deliberadamente. Ele disse, não, eu vou abrir mão, não precisa ninguém pedir, eu vou dar sem que vocês mereçam. Eu vou fazer isso por amor a vocês. Aqui está dizendo de sacrifício perfeito. Louvado seja o nome do Santo do Senhor. Ele explicou mais adiante: ninguém tira a vida de mim, mas eu de mim mesmo estou dando voluntariamente. Eu estou abrindo mão. Eu tenho autoridade para dar e autoridade para torná-la. Louvado seja Deus. Na cruz, não foram os soldados romanos que tiraram a vida de Jesus. Na cruz, não foram os líderes judeus que tiraram a vida de Jesus. A Bíblia está dizendo pelo próprio Cristo da glória que ele, Jesus, se entregou. Ele entregou sua vida voluntariamente. Foi um ato de amor soberano. Ele entregou-se. Esse é o seu pastor. Esse é o meu sumo pastor. Esse é o seu sumo pastor. Aquele que olhou para nós e mesmo sabendo que nós não merecíamos, ele fez esse sacrifício vicário, perfeito, voluntário. Louvado seja Deus. Ele foi demonstrar o seu amor, amor demonstrado na cruz, porque Jesus deu sua vida. Por quê? Por amor às ovelhas. Jesus então vai demonstrar este amor em um ato, irmãos, tão perfeito e santo, em um ato, irmãos, tão maravilhoso, vicário. Ele diz: eu vou provar a vocês que eu vos amo. De que maneira? Doando minha vida, dando a minha vida a vocês. Paulo escreveu: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Como não pregar Cristo, irmãos? Como não anunciar a cruz? Louvado seja Deus. Como não falar do amor de Deus para o homem miserável, quando nós merecíamos a morte, mas ele nos deu vida.
Quando nós merecíamos a condenação, mas Ele nos deu salvação, louvado seja Deus. Quando nós merecíamos o esquecimento, mas Ele nos salvou, Ele nos comprou com preço de sangue, nos lavou, nos transformou, nos redimiu, nos justificou, nos limpou, aleluia, louvado seja Deus, nos chamou, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, nos encontrou, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Que amor é esse? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. As ovelhas não mereciam esse sacrifício, eram ovelhas perdidas, desgarradas, feridas pelo pecado, mas o bom pastor as amou a ponto de morrer em seu lugar. Irmãos, para finalizar essa mensagem, a cruz é a prova definitiva de que Jesus é o bom pastor. Ali Ele demonstrou, louvado seja Deus, todo o amor por mim e por você. Ali, irmãos, Ele demonstrou até onde vai o seu amor. Ali Ele pagou o preço para trazer as ovelhas de volta ao Pai. Se você está aqui esta noite, porque Ele te trouxe, não aqui, não uma igreja, não uma instituição, não uma placa, não uma denominação, não um culto. Você está aqui ouvindo a mensagem do Evangelho, seu coração está sendo aquecido pela palavra de Deus, porque você ouviu o chamado. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele nos salvou. Ele te conhece, conhece o teu andar, o teu falar, tua mente, teu pensamento, teus desejos, os nossos pecados. Conhece o ativo e passivo, e diz para nós esta noite: Ele é o sumo pastor, e de nada mais teremos falta. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.